agora? Ótimo, bom som. Ai, que bom. Obrigada, Samanta, aí pelo Agora, suporte. cor, imagem e som perfeita. Podemos Ai, que festejar. ótimo. Que ótimo. Pronto. Então vamos embora. Vamos. Mas, padre, você Pronto, estava então, falando aí gente. que ia fazer uma indagação preliminar a Jô. Sim. Pádua. Eu Pado ia me vou. fazer uma pergunta, é isso mesmo. Era sobre. Você ouviu falar agora do dia 16, que ele vai fazer em política exatamente isso. Esse evento era um movimento político bolsonarista. Ouviu falar sobre Minha Cor é o Brasil? Não? Não. Novidade para mim, pelo menos hoje, né? Não vi. Minha cor é Pronto. o Brasil. Não aconteceu o evento. Sim. O evento era formado por palestrantes negros, só um branco, que é o deputado federal Felipe de Orlando e Bragança. E outro Aquele que pessoal. quer o nosso. Aquele que quer o trono a todo custo. Sei. Exato. Só ele tinha de branco. Os outros palestrantes eram negros. Hélio Lopes, Sérgio Camargo. Olha aqui. Eu tô rindo de nervoso, viu? Magno Malta, Wesley Rossi, Paulo Sérgio Rangel, aquele procurador, aquele desembargador que escondeu as rachadinhas de Flávio, Sueli Rossim, Fernando Lisboa. Então, essa é a camada de gente que ia fazer esse evento. Esse evento, veja só as características. Só tinha um branco, todo esse pessoal palestrante negro. 2, no Alphaville, no apogeu. Um lugar altamente, só tem elite. O Alphaville é onde tem a classe mais rica de São Paulo. Mas isso deveria ter acontecido no dia 16. Como? Vamos mudar o assunto aqui, que eu queria só... Porque esse pessoal foi... Mas deixa eu lhe dizer, ainda bem que eu não ouvi, até porque a gente sabe a intencionalidade política com que esse evento foi criado. Pelo nome, já diz muita coisa. E se está colocando pessoas negras para falarem, reafirmar esse lugar, também passa muito pelo projeto que essas figuras que estão aí hoje, né, à frente, né, de espaços estratégicos para nós, população negra, mas que infelizmente estão ao serviço também desse governo fascista, né? Basta pensar aí hoje quem está à frente da Fundação Palmares, o impacto isso tem para nós, que está desautorizando e desconstruindo a história de muita gente. Né? Então, certamente, esse evento foi criado para ser esse lugar de referendar e dizer que o racismo não existe, que essa questão de a gente falar sobre pretos, brancos, indígenas e afins é mais um papo de esquerda e que tem como somente a missão nos dividir. Então, que bom que não aconteceu e espero, inclusive, que nos próximos tempos nós temos a capacidade de sequer essas pessoas terem a pachorra, se eu posso colocar nesse termo, né, de pensar na construção de um evento como esse. Porque se elas se sentem autorizadas a falar sobre a cor do Brasil, elas também daqui a pouco vão estar autorizadas também a usar a suástica e uma série de outras coisas que a gente sabe que, infelizmente, estão ali umbilicalmente ligadas nessa questão racial. Né? Daqui a pouco a gente vai ter gente aí com muito mais força de expressão, se a gente pode colocar assim, se sentindo autorizada a permanecer nesse processo de hierarquização entre os corpos, né? Falando especificamente com relação à população negra, que certamente é quem foi mais representada aí, né? Então, enfim, sigamos o bonde. Um dos temas seria o Brasil não é racista. Claro. E, numericamente, o Brasil não é racista, porque todas as perguntas, todas as enquetes que se fazem, né, todas as pesquisas são colocadas nesse sentido, e se pergunta, você considera o Brasil um país racista? Sim. Você é racista? Não. Na mesma medida, né, basicamente os mesmos números das pessoas que dizem que existe racismo no Brasil, elas não se consideram racistas. Então,
se você não é racista, esse número não deveria ser tão alto, né? Então, não é somente a minha declaração aí sobre existir ou não o racismo que será suficiente para a gente fazer esses debates, né? Mas vamos em frente. Mas vamos à Paraíba. Agora vamos à Paraíba bem adaptada. Vamos Vamos. Paraíba, vamos fazer. Bora, Paraíba. Como candidata, né? Qual o diferencial da sua candidatura com relação aos demais candidatos? E também levando em consideração ao partido, né? Tá. Antes de falar de diferencial nosso, inclusive, eu queria trazer algumas preocupações, pensando sobre esse lugar da Paraíba em que nós estamos e, obviamente, também dentro desse caldeirão da política que a gente se insere. Primeiro, uma preocupação que eu tenho tido são com essas questões das pesquisas, não é? Volta e meia a gente vai escutando o número de pesquisas A, pesquisa B. Minha mãe esses dias me ligou muito preocupada porque apareceu no WhatsApp dela uma pesquisa que colocava Lula aqui na Paraíba numa situação muito difícil. Então, assim, só trazer esse lembrete do quanto a gente também precisa estar atentos e atentas para esse contexto da fake news, da desinformação, e buscar sempre os melhores canais de vinculação, né, de pesquisas, de dados, e ter a preocupação de espalhar isso entre os nossos. Até porque a gente tem vivido um cenário de muita pesquisa interna sendo divulgada, né, muita pesquisa interna, mas pesquisa interna ela pode servir à intencionalidade de A ou de B. Então, é importante que a gente busque aí essas informações cada vez mais precisas. E aí, assim, esses dias até saiu algumas pesquisas, né, a nível estadual, não só para presidente, mas também para o governo do estado, para o Senado. Então, é importante que a gente observe isso, até para que a gente, no momento em que possa fazer a defesa dos nossos e das nossas, também possa passar para as pessoas os melhores números possível. É importante também a gente pensar uma outra coisa que faz parte dessa estratégia, né, bolsonarista que funcionou muito em 2018 e que a gente precisa ter muito cuidado agora, é de falar que candidato A ou candidato B pode desistir. A gente tem ouvido muito falar sobre isso nessa disputa para o governo do estado. E aí, assim, independente de ter ou não esse fato de desistência, mas são os cachorrinhos aqui da UEPB chegando. Mas só na possibilidade de se falar que A ou B pode existir, se for uma candidatura que talvez não esteja decolando, que esteja no número baixo, né, de intenção de voto dentro dessas pesquisas, certamente esses nomes vêm à evidência. Então, é importante, inclusive, que a gente busque não reproduzir esse tipo de coisa, porque também faz parte dessa estratégia. Se eu não estou aparecendo, se eu não pontuo, digo que vou desistir e automaticamente os veículos de comunicação, os agentes políticos, todas as pessoas vão se inserir para buscar saber se essa informação é verdadeira ou não. Então, a gente também não pode aí estar dando engajamento, né, como se diz nessa linguagem que a gente utiliza para as redes sociais, para que a gente não mobilize essas pessoas em torno disso. E uma última coisa, antes, inclusive, de falar desse nosso perfil e falar sobre diferença, se a gente pode colocar assim, é que também saiu uma pesquisa recente agora, inclusive, sobre o perfil do eleitorado paraibano, né? E aí, lembrando, é a primeira vez que a gente passa dos 3 milhões de pessoas votantes, então essa eleição, ela é primordial que a gente faça esse processo de sensibilização com as pessoas. A gente teve um número expressivo de pessoas que fizeram esse processo, né, de se filiar junto ao TRE para que possam votar esse ano, então nós temos um número expressivo de pessoas em primeiro voto. A gente precisa convidar essas pessoas, fazer esse bom debate, levá-las às urnas. A gente não pode ficar, como em 2018, né, tendo um número altíssimo de desistência, de voto nulo. A gente precisa disputar cada voto, palmo a palmo, porque o que está em jogo, de fato, é a nossa vida. Basta a gente ver tudo isso que tem acontecido nesses anos de desgoverno, e a gente não pode passar por mais 4 anos dessa forma. Então, é importante que a gente convença o máximo de pessoas possíveis, e a Paraíba hoje tem 3.091.000 eleitores e eleitoras que podem estar nessa disputa e que podem garantir eleições, que podem garantir que projetos que sejam, de fato, preocupados com a população do nosso estado e do país possam ocupar os espaços estratégicos. É importante também que a gente observe a questão da escolaridade, que a gente observe pertencimento, tantas dessas questões para que a gente possa garantir esse enfrentamento, certo? E aí, queria colocar, falando agora, né, sobre esse perfil da nossa candidatura, primeiro que é um processo que nós estamos fazendo, estamos construindo de forma coletiva, colegiada. Algumas pessoas perguntam assim, você não tem interesse, né, em montar uma candidatura coletiva? Eu disse, olha, mas o nosso projeto é coletivo.
Eu, Jô, sou apenas o nome e o corpo que se coloca nesse processo de disputa, mas por trás e junto conosco há um conjunto de pessoas, entidades, enfim, que se colocam, que se identificam com o projeto, estão aqui para construir junto com a gente. Não dá para fazer política sozinho, né? Inclusive, é esse perfil que é diferente, e aí não só por ser Jô, mas também por ser o nosso campo, por ser esse lugar de apresentar é bacana, e tem de fazer essas construções de formas cada vez mais coletiva. A gente tem, desde o momento em que pensou esse processo eleitoral a primeira vez, lá em 2016, ainda como a primeira candidatura a vereadora em Campina Grande, a gente fez todos os nossos projetos de forma muito coletiva, a construção das nossas cartas, programas, em 2016, em 2020 e também agora em Campina Grande. A gente tem um calendário de 18 plenárias em que a gente vai dialogar com as pessoas, com os segmentos, com as entidades, ter esse processo de escuta, mas acima de tudo de partilha. A solução, a resolução dos nossos problemas parte da gente, de quem vivencia, de quem experimenta, e cada um e cada uma tem a possibilidade de apontar aquilo que é possível para o legislativo. Então, a gente tem feito esse caminho de construção e também, obviamente, a partir do nosso perfil, de sermos quem somos, tendo a nossa trajetória, tendo esse compromisso com pautas que são fundamentais no que diz respeito a ser uma mulher preta que se coloca nesse lugar da ocupação política e, principalmente, falando por nós e para nós, porque a política, inclusive, ela ainda é predominantemente dominada por homens, né? Homens brancos que têm um projeto, muitas vezes, pessoal muito bem demarcado, e a gente tem se colocado nesse processo de disputa para fazer o enfrentamento a isso. Obviamente, fazer o enfrentamento de forma pontuada, propositiva, necessária dentro disso que a gente acredita, e também tendo a possibilidade de ser esse canal, de ser essa relação entre o povo da Paraíba, a Assembleia Legislativa e esse espaço que eu não considero somente de representação, porque a representação por si ela pode ser pequena, mas de representação no sentido do compromisso político, né, de saber quem a gente é, quem a gente defende e de que forma a gente vai defender. Então, essa tem sido uma das coisas que tem nos levado a fazer esse debate em relação à ocupação a um espaço na Assembleia Legislativa da Paraíba. Deixa eu fazer só um questionamento aqui sobre a oligarquia e o patriarcado aqui da Paraíba. Existe alguma fórmula, né? Se existe alguma fórmula, para que garanta a unidade progressista aqui na Paraíba e que possa impedir, ou que possa até... Não é nem a palavra nem impedir, que possa, ou seja, minimizar, sim. Minimizar, né? Minimizar a entrada, né? A disputa com esse pessoal, patriarcado, oligarca, que existe aqui na Paraíba. Existe alguma... Se existe, né? Existe alguma maneira, alguma forma, alguma prática que possa... Pado, o Jô... Existe, porém, ela não é agora, né? Sim. Jô, está me ouvindo? Estou lhe ouvindo. Só fazer um reforço a essa pergunta, que é muito relevante. Né? Qual é a leitura que você e o PCdoB faz em termos da composição da nova Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba? Né? Porque a gente sabe, objetivamente, que o Lula já tem mais de 70%, talvez, aqui, de apoio na Paraíba. Por que isso também não reflete numa bancada maior, né, na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal? Né? Na Câmara Federal tem leituras que o campo progressista, o campo da esquerda, só vai eleger 3. Né? 3, alguns falam 4, outros falam 2. Né? Então, se for 2, é 8-2. Né? Aliás, se for 2, 10-2. 10-2. Se for 4, mesmo assim, será 8-4. E na Assembleia Legislativa, como é que a gente tem pouquíssimo, né? Progressista lá, 3, 4, 5, né? Não sei exatamente quantos são, mas por aí, né? Não deve ser muito mais do que isso.
em 37, né? Parece que é 37, 36. 36. Em 36, mesmo que a gente tenha, digamos que a gente tenha 8 lá, progressistas, né? Aí, mesmo assim, são 28 que não são do campo popular, não são do campo progressista. E Lula tem 70% do apoio da população. É um reforço a essa pergunta do Pádua, né? Tá. Eu vou começar por primeiro pedir desculpas assim que eu estou falando e movimentando, porque como eu estou na UEPB, sempre está passando alguém conhecido, tá? Então. Aí fala, aí. Perdão por isso. É isso. Tudo bem. Mas, enfim, primeiro, pensando nessa questão da superação das oligarquias, ela é impossível pensar sem a nossa presença. Eu digo, não é sem a nossa presença, como se a gente não estivesse, porque, obviamente, a gente concorre às eleições, eu digo a gente enquanto campo, mas é importante que a gente esteja cada vez mais presente com capacidade de concorrer e ganhar as eleições. Porque as oligarquias, elas se valem, né, obviamente, enquanto oligarquia, do seu sobrenome, do poderio econômico, e, enfim, isso acaba sendo mais um ingrediente que os coloca, ele fortalece nesse ambiente da política. Então, é importante que a gente também vá construindo alternativas aí de, tendo condições de disputa. Obviamente, não sei se ainda dentro desse processo eleitoral mais recente que nós vivenciamos, mas a gente precisa primeiro, ir se inserindo, fazendo esse debate de forma interna e, ao mesmo tempo, construindo as outras possibilidades. Né? Eu acredito que não é uma superação que será agora, mas ela precisa acontecer. Uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração é que sempre que a gente está nos nossos debates enquanto projeto, a gente só tem quase que a certeza de vitória se uma dessas forças se somem ao nosso projeto. Basta ver o que foi o histórico das últimas eleições, principalmente a nível estadual, para garantir a vitória, né, de governadores e enfim. Então, é importante também que a gente comece a marcar o que significam essas alianças e por quanto tempo a gente vai reforçar isso, porque se a gente for parar para pensar, o grande debate hoje que acontece, por exemplo, na Paraíba e aí vou colocar de forma muito direta e espero que isso não seja um problema, inclusive, mas o PT hoje defende um nome para o governo do Estado que representa uma família, não é tradicional, representa uma oligarquia também no nosso Estado. Hoje, por exemplo, o governador João Azevedo está em volta de 2 nomes ou de um sobrenome que possa compor a sua chapa, que também vem de uma família tradicional, também vem desse lugar. E outros processos eleitorais também, que nós participamos, inclusive, a gente acompanhou alianças do nosso campo, com famílias Cunha Lima e outros processos. Então, é importante que a gente observe que, mesmo na nossa possibilidade de vitória, nós também estamos junto a essas famílias.